Então nós tivemos já uma das quintas-feiras, e falou-se da autoridade do crente, foi? Fundamentos da fé, com a irmã Wanda. Hoje eu fui incumbido de falar um pouco sobre o caráter de Deus. Eu amo essa matéria e ela verdadeiramente tem um grande percentual da minha maturidade, né? O caráter de Deus, ela mudou mesmo por completo a minha vida e me fez olhar com os bons olhos mesmo, né? Da seriedade, da integridade, do caráter mesmo, né? Em nossas vidas, né? Até porque se nós entendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós devemos entender que a partir do caráter de Deus, o nosso caráter deve proceder, né? Deus é o nosso padrão. Então, através do caráter de Deus, é que eu me firmo cada vez mais para estar exalando o bom perfume, exalando o caráter de Deus em minha vida. O caráter cristão, ele precisa ser cada vez mais levado em consideração, levado de forma séria, não é? Porque, queridos, o que nós temos visto aí, observado, testemunhado, que muitos cristãos aí não têm vivido a palavra de fato e de verdade, né? Tem até envergonhado o evangelho por não entender dessa compreensão que deve ter nesse crescimento, no desenvolvimento da santidade. Santidade é o quê? Santidade é você crescer, né, na palavra e lançando fora tudo aquilo que nunca foi seu, mas que chegou para você por conta das distorções, do mau ensino, do ensino errado, né? Então eu gosto sempre de citar um exemplo que diz que uma certa mãe foi fazer um pernil de porco em casa, né? E quando foi, preparou, temperou, aí cortou um pedaço do pernil para botar a passar. E a filha chegou e perguntou: por que a senhora corta um pedaço do pernil para assar? Ela disse: minha filha, você sabe que eu não sei. Eu aprendi com mamãe outrora, né? E eu tenho feito dessa forma. Mas eu vou perguntar só para tirar essa curiosidade. Aí ligou para a mãe, a avó da menina, né? Por que a senhora cortava sempre um pedaço? Minha filha, você sabe que eu não sei. Eu via sempre sua avó fazendo, né? E eu continuei fazendo da mesma forma. Mas eu vou tentar falar com ele. Falou com a Bisa, né? Disse: olha, por que a senhora fez isso? É porque a travessa era pequena e eu tinha que cortar um pedaço para fazer. Então, o que aconteceu? Por conta de uma observação, né? E ela continuou fazendo sem perguntar, né? Muitas vezes a gente está preso a essas coisas, né? Na vida da gente, né? E vem não somente de agora, mas de muito tempo, que a gente só segue essas coisas por religiosidade, né? Eu dizia, por exemplo, as pessoas diziam: você não quer vir para a igreja para fazer uma visita na igreja evangélica? Aí eu dizia: eu sou católico, apostólico, romano. Se me perguntasse o que era isso, eu não sabia dizer, mas eu aprendi minha mãe dizer e sempre dizia isso, né? Achava que estava abafando, né? Estufava o peito, mas não sabia, não entendia o que é que significava aquelas palavras, né? Então, muitas vezes a gente está de forma religiosa e o pior de tudo é que você não quer ser instruído, não aceita outra informação que não seja aquela informação que foi passada pelos seus pais, seus ancestrais, né? Então, da mesma forma, crentes hoje ainda permanecem desconhecendo o caráter de Deus, não é? Eu vou dar um exemplo a você: a pandemia que passou há alguns anos atrás. Quantos crentes ficaram divididos? Uns achavam que foi um ato de Deus e outros achavam que foi um ato do diabo. Cristãos entendendo isso, que acha que foi um juízo de Deus, ou seja, que Deus agiu trazendo morte para milhões de pessoas no mundo todo, né? Se você conhecer a palavra, que eu sei que todos aqui
conhecem, não vou dizer tudo, como eu também não sei tudo, mas a gente está sempre aprendendo cada vez mais quando a gente se dispõe a ouvir e a entender que a gente nunca sabe tudo, né? A gente tem que ter essa humildade. Então, se nós tivermos um bom percentual, o básico, né, de quem é Deus, nós nunca iríamos lançar sobre Deus a culpa da pandemia, por exemplo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus veio trazer cura. Como Jesus enviaria enfermidade se Jesus foi enviado para curar? Seria contraditório, né? Muito contraditório, por sinal. Deus lança a enfermidade, vou jogar um câncerzinho por menino aí, que eles estão muito desobedientes. Aí Jesus disse: não, pai, eu vou aqui tirar essas doenças, porque isso não pode acontecer, eles podem ser, né, instruídos, tal. Não há essa distorção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Inclusive, essa matéria, ela também nos explica sobre o papel da Trindade. Ela disseca, né? Ela nos mostra quem é quem na Trindade, né? E eu estimulo você a fazer verdadeiramente. Então, conhecer o caráter de Deus é por demais necessário, exatamente para nos livrar dos enganos e das distorções que ainda se diz a respeito de Deus. Muitos crentes ainda, em algumas denominações, entendem que Deus coloca pessoas no leito. Não é? Eu já passei por denominações, era membro com a minha família, éramos membros, e lá ensinava dessa forma. Continuam ensinando ainda, né? Então, enquanto não chegar conhecimento, não vai haver libertação de certas distorções, não é? Um cristão que não conhece, não entende o caráter de Deus, ele vai ter problema de relacionamento com Deus. Né? Se você não obtiver o conhecimento de quem verdadeiramente Deus é, você vai continuar andando errado, maculando o nome de Deus, né? Distorcendo o evangelho e mantendo pessoas presas, né? Porque se nós entendermos, eu e você fomos chamados para quê? Sermos salvos, fomos resgatados, mas agora nós temos a responsabilidade de resgatar outras pessoas, né? Enquanto você não faz isso, você está se omitindo, né, do grande papel, do grande chamamento, que é o ID de Deus, para que você vá, né, e ministre para as pessoas, para que elas sejam livres, né, do pecado, livres, né, do engano, das prisões que Satanás promove, né? Eu estava ministrando aqui domingo falando sobre livres da culpa, né? Falando um pouco de que muita gente ainda anda enfermo do sentimento de culpa, preso. O diabo mantém essas pessoas presas até hoje. Enquanto ela não entender, não é, que houve, não é, uma libertação, não há mais nenhuma condenação sobre sua vida, não é? Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não posso estar abrindo espaço para que esse sentimento de culpa, né, venha e me faça prisioneiro mais, né? Por quê? Porque agora eu entendo que tem uma palavra e que quando a palavra chega na minha vida, eu tenho o poder, eu tenho a autoridade, eu tenho o conhecimento de que posso me defender, de que posso fazer valer essa autoridade que eu recebi e deixar com que essa coisa não penetre ou não me influencie de tal forma que me deixe doente. Porque o sentimento de culpa, você sabe muito bem, que nos leva ao quê? A depressão, né? A outras situações que vão nos afundar cada vez mais, né? E tudo isso é por falta do conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4,6 diz: o meu povo. Deus não está falando de católicos, de pai de santo, de todas as denominações. Deus está falando do povo dele. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é o povo de Deus que está perecendo por não ter esse conhecimento, né? Nós somos, em termos de Brasil, em termos de percentual, nós não somos uma nação que tem a cultura de ler.
A gente criou, no passar do tempo, quando o Verbo da Vida foi instituído, né? E elaborou-se até um tema, né, bem chamativo, passou-se a ter as livrarias nas igrejas, né? Dizia assim: nós somos uma igreja que lê, como uma forma de estimular as pessoas a lerem. Se nós não nos habituarmos a isso, nós não vamos conhecer. Tem tantos livros abençoados aí, né? Pessoas que foram inspiradas para trazer exatamente as revelações da palavra de Deus e nos livrar do engano, facilitar para nós a vida cristã. Mas por nós não queremos ler, nem a Bíblia mesmo, as pessoas, tem gente que nunca leu a Bíblia toda, né? Está sempre procurando uma página, peraí. Eita, o versículo hoje é esse. Deus está falando comigo, né? Aí no outro dia ele abre noutra página e... Eita, né? Ou seja, tem página que está até colada uma na outra, né? Minha mãe, por exemplo, ela deixava a Bíblia aberta em cima de um móvel em casa, no Salmo 91. Aquilo dali era um amuleto, né? Ela achava que a Bíblia aberta no Salmo 91 estava trazendo o quê? Proteção, né? Quando na verdade ela nunca, talvez não tenha lido nem o Salmo 91 todo, né? Somente aquela primeira parte. Quem sabe a primeira parte do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é assim? Então nós precisamos conhecer a palavra. A palavra é Deus falando conosco. Amém? Se nós entendermos isso, queridos, nós vamos levar em consideração. Eu sei que nós estamos vivendo o Novo Testamento hoje. Você não está vivendo mais o Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que você tem que desconsiderar o que está escrito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma sombra, não é? Daquilo que viria. Não é assim? Eu estou caminhando aqui, ó, mas eu acho que dá para você ver um pouco da minha sombra aqui, não dá? Atrás, né? Ó. Mas a minha sombra está igualzinha a eu aqui, o real. Não, você está vendo algumas coisas. Eu sou magro, tá? Alguma coisa dá para ver, né? Um pouco buchudinho, tá? Quer ver? Ó. Dá para perceber algumas coisas, mas ele não traz evidências de uma realidade, não é assim? Então o Antigo Testamento, ele não trazia as evidências daquilo que Deus tinha para nós, né? Como é a vida real mesmo. Amém? Nós falamos aqui, falamos daquele exemplo do aquário, né? Eu vou falar de novo, mas rapaz, isso marcou a minha vida, né? E uma pessoa, quando chega no aquário para lançar comida aos peixes, só a sombra dele assusta os peixes. Os peixes nunca vão considerar que você está fazendo um bem para eles se escondem com medo, né? Você vai dar medicamento para os peixes, vai dar ração, vai lavar o aquário, vai tirar ele, mas eles não vão estar seguros de que você vai fazer um bem para eles, até porque eles não têm noção disso, não é assim? Talvez aquela pessoa que vai fazer esse bem através do aquário, ou através do bem que está fazendo para os peixes, talvez ele até quisesse dizer assim: rapaz, eu queria ser um peixe para mostrar para eles que eu estou fazendo um bem. Então foi isso que aconteceu com relação a Deus, né? Deus enviou seu filho, ele se fez, não peixe, ele se fez homem como eu e você. Para quê? Para poder, em pessoa mesmo, do mesmo nível nosso, ele dizer: olha, Deus não é a sombra que o Antigo Testamento dizia, ele é real, ele é expresso através de mim, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Ele não veio mais mostrar uma sombra de quem Deus poderia ser. Ele era o próprio Deus, ele representava o próprio Deus. Amém? Então Jesus veio apresentar quem Deus é na realidade, né? Jesus veio desfazer as distorções que até hoje se tem sobre Deus, mas ninguém nunca consegue descobrir, ninguém não, algumas pessoas nunca conseguem descobrir porque não
se debruçam na palavra, porque não se dispõem a estar ouvindo a palavra, uma instrução, o ensino da palavra. O ensino precisa ser fundamental na vida da gente, né? Então, conhecer o caráter de Deus é necessário para nós, senão nós vamos ter dificuldade em nos conduzir na terra. Quando você anda na terra sem o conhecimento de Deus, você anda como cego em tiroteio. Como é que anda cego em tiroteio? Correndo de um lado para outro, né? Pipoco. Você já viu uns vídeos bem engraçados que tem, que o camarada chega, a pessoa está cochilando, ele solta uma bomba, o cara sai correndo, não sabe nem para onde vai, né? Um tiro ou ali, você fica perdido, não é? Então, quando nós não temos o conhecimento de Deus, a gente anda perdido, buscando a opinião de um, de outro, talvez até uma opinião que possa satisfazer a nossa vontade. Mas quando nós entendemos a palavra, que nós verdadeiramente, a gente entende que nós não devemos fazer isso para satisfazer a nossa vontade, mas para satisfazer a vontade de Deus. E satisfazendo a vontade de Deus, certamente o próprio Deus nos satisfará, de tal forma que traga alegria, bem-estar e paz no nosso coração. Amém? Aleluia. Então, afinal, o que é caráter? A gente fala o caráter de Deus, que é o nome da disciplina, né? Caráter, o significado de caráter quer dizer firmeza de vontade. Alguém firme, né? Naquilo que propõe, naquilo que faz, né? Constância, olha só, constante, firme nas suas convicções. E estabilidade relativo à maneira de agir e reagir. É um conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa. Então, conhecer um caráter, alguém de caráter, é você entender que as suas qualidades são diferenciadas e elas são visíveis, né? As boas qualidades. Claro que a gente está falando nisso, né? Então, conhecer o caráter de Deus é exatamente conhecer aquilo que distingue ele, aquilo que diferencia, não é? Você pode conhecer Deus, por exemplo, a Bíblia, ela não é um instrumento que vem só provar quem é Deus. A Bíblia não é um instrumento de provar quem é Deus. Deus, ele se prova automaticamente quando você começa, né? Não somente ler a palavra, mas você vê as coisas. Como é que se conhece Deus? As coisas que Deus criou já talvez, né, suficiente para você entender que só podia ser Deus. Você chega em certas situações, naquelas cataratas ali Sim, você chega lá, vê uma beleza daquela e diz, rapaz, será que o homem faria exatamente, né? Até uma cópia que vá se fazer daquilo ali, ela fica faltando alguma coisa. Ela não sai com perfeição. Só Deus pode fazer com perfeição. Amém? Tentaram até clonar um animal, né? O Dolly, não era o nome do animal, quem se lembra? Era só do meu tempo, né? Uma ovelha, não foi? Mas Dolly veio a falecer depois. Ela não se sustentou, por quê? Porque é algo genético, assim, algo que foi feito, né? De laboratório, né? Então, a partir disso, o homem queria clonar o homem. Então, até hoje, há uma insistência, né, a partir de cientistas e filósofos, de entender se Deus é real ou não. Quando a palavra já diz tudo. Amém? Quando a palavra já diz tudo. Um dia desse eu vi aquele, já foi para a glória, o pastor Paul Yong-Shu, né, que era um dos pastores, né, a maior igreja do mundo até então. E ele dizia que conversando com o otorrino, um amigo dele que era médico, que era membro da igreja dele. Ele dizia, rapaz, você viu a descoberta aí? Né? Você pode, através da linguagem, aquilo que você fala, algo sobe para o cérebro e produz alguma coisa no corpo. Aí o pastor disse para ele, mas doutor Tiago já dizia isso. Ele disse, quem é doutor Tiago? Doutor Tiago da Bíblia. Ele fala sobre o poder da língua, né? Aquilo que você fala. Então, tudo está escrito na palavra, né?
A palavra é a verdade, queridos, e a gente deve entender e se prender a essas verdades, né? Eu queria que você abrisse lá em Hebreus 11, 6. Glória a Deus. Hebreus 11, 6. Todos conhecem esse versículo, né? Às vezes a gente fica preso somente à primeira frase, né? Que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente fica preso a isso. Mas tem uma continuidade para formar um contexto. Diz assim: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, você nunca vai conseguir compreender Deus se você não tem um desejo de se aproximar dele. Se você não quer estar perto, não é assim? Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, né? E que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, Deus ainda recompensa. Deus recompensa a sua busca de entender quem Ele é. Não entender para provar quem é Deus, como os cientistas têm feito, não é? A gente já falou aqui algumas vezes aqui sobre o Éden, né? Que o Éden, ele tem algumas variações de significados, e uma dessas variações diz que o Éden é um lugar de deleite, é uma porta aberta. Ou seja, por exemplo, até hoje os estudiosos procuram um lugar físico para o Éden, né? Já encontraram a Arca de Noé, já encontraram algumas outras evidências, né? Mas estão procurando o Jardim do Éden. Nunca vão encontrar, porque o Éden, ele nunca foi um lugar físico, ele é um ambiente. É algo gerado por mim e por você para que estejamos próximos de Deus, na presença de Deus, né? Esse ambiente, ele lhe segue para onde quer que você vá, porque é Deus dando respaldo para que através de você algo seja criado, através da fé que está em você. Amém? Por você entender que Deus existe. Quando nós cremos que Deus existe, né, nós confiamos em Deus, a nossa fé é alimentada, não é assim? Nós não desistimos das coisas, nós não nos abalamos muito, né, nas circunstâncias. Por quê? Porque nós sabemos que de repente Deus pode promover uma mudança. Não é assim? Por quê? Porque eu conheço Deus. A palavra me diz. Porque eu conheço pessoalmente o autor da Bíblia. Amém. Quem conhece pessoalmente o autor da Bíblia? Rapaz, que bênção. Eu posso dizer com evidências mesmo de que eu conheço pessoalmente. Por quê? Porque você tem relacionamento. Você tem intimidade com Deus. Conhecer a Deus é gerar uma intimidade com Ele, a tal ponto dele se revelar para você. Amém? Aleluia. Então conhecer Deus tem se tornado esse maior desafio da humanidade. O maior desafio da humanidade tem sido conhecer a Deus. Por quê? Não é entender o que Ele é, como Ele age, aonde Ele está. Esse tem sido o maior desafio da humanidade. Então a tentativa de responder a essas perguntas tem ocupado a mente dos cientistas. Eles têm muito mais procurado saber quem Deus é, como Ele age, onde Ele está, né? Sem buscarem a Deus e conhecer individualmente, ou ter um relacionamento com Ele. Amém? Aleluia. Então compreender o caráter de Deus é o caminho para descobrir a essência dele. Quando a gente começa a compreender quem Deus é, quando a gente começa a entender, meu Deus, como Deus é bom, meu Deus, como Ele é fiel, meu Deus, Ele verdadeiramente é amor, Ele verdadeiramente me ama, Ele verdadeiramente não mente, Ele verdadeiramente não mata, Ele verdadeiramente não destrói. Então vai surgindo, vai abrindo-se um leque, né? E é como se um colírio estivesse sendo colocado nos nossos olhos, e a partir desse colírio a gente começa a ter uma visão de um Deus real, de um Deus que foi ensinado de forma distorcida. Aleluia. E Jesus veio para isso. Jesus é o óculos de Deus.
Aleluia. Jesus é o óculos. Quando você bota na cara, você vê, não é? Através dele, quem Deus é, não é? Quem Jesus é para nós. Tudo aqui está escrito a respeito dele. O que é que Jesus fazia? Pregava, ensinava, ajudava, não é? E curava pessoas. Então, da forma como Jesus é, Deus é. Ele é a expressão exata de Deus. E a gente precisa descobrir isso. Então, quando nós passamos a conhecer a Deus, nós podemos ter segurança daquilo que podemos esperar nele. Aleluia. Você tem segurança, rapaz, daquilo que eu coloquei diante de Deus. Eu sei que ele é fiel para cumprir o que prometeu na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. A partir dessas distorções, né, que ainda tem muito a respeito do caráter de Deus, isso traz o quê? Sempre causou medo na vida da gente, né? Nós fomos instruídos, ensinados a ter medo de Deus, né? A não agir de certa forma em algumas situações, né? A gente pensa às vezes que Deus está lá em cima somente esperando a falha nossa para agir, né? Nos castigar. Nos dá uma recompensa pelo erro, né? Pela desobediência. E Deus não é assim. Deus quer apenas que você entenda que precisa se arrepender de que Ele, né, é fiel e Ele está de braços abertos para te receber, te instruir, te levantar de novo e mostrar o caminho certo. Aleluia. Então criou-se uma figura de um Deus punitivo, né? Eu conhecia Deus somente como um Deus castigador, né? Já tiraram isso, mas existia uma cláusula nas casas que vendem seguros, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa. Antigamente existia uma cláusula nos seguros e chamava-se atos de Deus. E os seguros não cobriam, né? Porque os seguros entendiam que uma catástrofe, um tsunami, um maremoto, né? Uma tempestade, uma pandemia, disse, não, isso aqui o seguro não cobre porque é ato de Deus, promovido por Deus. Tinha isso nos seguros. Você já pensou que coisa? Você distorcendo completamente a figura de Deus, o caráter de Deus, né? Mas graças a Deus que hoje não existe mais isso. Isso era algo escandaloso, né? Repararam isso e viram que Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus veio, ele veio com um propósito de reparar essa distorção, de mostrar. Ele é amor verdadeiramente, né? Ele amou, a palavra diz, ele amou a mim e a você. Ele amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu único filho, né? Ele veio, seu filho veio, não é, trazendo toda a sua bondade, toda a clareza necessária, né, de que Deus tinha em seu propósito nos fazer crescer. Deus nos criou para o seu bem mesmo, para a glória dele. Não é assim? Deus não nos lançou na vida, no mundo, em vão assim, como se lança batata, como algumas pessoas dizem, né? Como se planta batata. Não sei nem como é que se planta batata. Mas existe um ditado que fala disso, né? Falando a respeito de se lançar assim, sem... Vamos ver o que vai dar aí, né? Se vira por aí. Não foi assim. Deus nos criou com um propósito. E todos nós temos um chamado. A Bíblia diz, desde o ventre da sua mãe você já foi chamado. Pastor, já foi chamado sim. Talvez não seja nos 5 dons, mas tem muito. Você pode estar posicionado como um médico, um advogado, um engenheiro, chamado por Deus para estar gerando aquele ambiente ali celestial a partir do seu trabalho. Amém, amém. Amém? Aleluia. Então, eu posso conhecer a Deus, criou-se isso. Você lembra que a gente leu aqui, está na Bíblia isso, lá em Êxodo, quando Deus resolveu, através de Moisés, vir para conversar com o povo.
né? Estava marcado esse encontro lá. E quando Deus começou a se manifestar para vir, que os trovões, né, apareceram diante daquela... Imagina essa cena, os relâmpagos, né? A glória de Deus se instalando ali para que Deus pudesse falar com o povo se escondeu, como aquele peixe se escondeu, né, da sombra de alguém que queria tratar com esses peixes. O povo ficou com medo e disse: Moisés, vai tu lá falar com Deus, deixa a gente aqui, senão a gente vai morrer tudinho. Né? Então, lançou medo. E a partir de então, a gente tem essa noção, distorceram a história, né? E quando na verdade Deus queria amar aquele povo, Deus queria protegê-los, não é? Você veja que Deus acompanhou aquele povo saindo do deserto, não foi assim? Para a terra prometida. Diz que Deus colocou uma coluna de fogo ali para não deixar aquele povo no escuro, trazia nuvens para ficarem sobre a vida daquelas pessoas, para preservarem ele do sol. Ou seja, Deus contribuiu com tudo. Deus enviou maná do céu quando não tinha comida para comer. Deus fez brotar água da rocha. E olha que aquele povo era um povo murmurador, era um povo insatisfeito. Mas mesmo assim Deus amou. E não é assim que diz no Novo Testamento: Deus amou a mim e a você, mesmo sabendo que éramos pecadores, mesmo sabendo que éramos errados, que fizemos muita coisa errada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é pelo que você fez de errado, é pelo que Jesus fez por você. Amém? Tem gente que não se entrega para Jesus porque diz: eu não estou pronto, eu não sou digno, eu fiz muita coisa errada. Quantas vezes eu não já ouvi pessoas dizendo isso? Elas precisam entender que não é pelo que elas fizeram, mas é pelo que Jesus fez. Ele disse que pega aquele erro, aquele pecado e lança no mar, e dele não se lembra mais. Amém? Então esse é o Deus que nós precisamos descobrir, conhecer, ter afinidades, ter intimidades com Ele. Conversar com Deus é orar, não fazer uma prática, uma oração decorada. Amém? Não vou dar mais exemplos, não, o tempo passa aí. Mas eu lembro que minha mãe sempre fazia uma rezazinha num pedaço de papel toda vez que eu ia fazer prova, né? Esqueci. Era algo bem curto, né? Para poder o Espírito trazer a lembrança, a memória, a coisa, mas da forma dela lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Olha só, aí eu tinha que ler antes da prova isso. Mas, queridos, eu não preciso estar tendo um parâmetro, um exemplo de pessoas para poder trazer para a minha realidade, se eu mesmo tenho acesso liberado. A Bíblia diz que o véu foi rasgado e houve uma liberação para você ter acesso a Deus. Nós não tínhamos mais aquela condição de levantar pessoas para nos representar diante de Deus. Nós poderíamos fazer isso sem intermediários mais. E é isso que acontece conosco, e a gente ainda está procurando pessoas para interceder através de nós. Quando já nos foi dada a autoridade, quando nos foi dada a palavra, quando nos foi dado o conhecimento. Amém? Aleluia. Então muita coisa muda na vida da gente, né? Para que, quando a gente se encontra verdadeiramente com Deus e fica sedento, né? Nós passamos por algumas denominações, porque havia primeiramente uma sede muito grande na vida da minha esposa. Eu ia só de acompanhante, né? Ela dizia: vamos sair. Eu dizia: tá bom aqui, para que mudar? Eu sempre encontrava um conforto. Não, tá bom aqui, tá o homem limitado. Mas ela não, ela queria mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí nós encontramos essa palavra. Nós fizemos o rema e chegamos no rema de 4. Casamento todo desajustado, desorganizado, desmantelado, né? E a palavra que foi nos ensinada ali nos libertou, não é? Nos fez verdadeiramente esposa e esposa, pai e mãe.
Aleluia. Não éramos mais pais desnaturados. Éramos pais verdadeiramente por causa de uma paternidade que a gente conheceu, que foi a paternidade de Deus. Aleluia. Então, sim, Deus nos criou para nos relacionar com Ele. A gente pode conhecer a Deus, não é? Mas não podemos estar fazendo como o povo fazia, enviando: Moisés, vai tu, aí depois tu diz para nós o que é que Deus mandou dizer. Não. Deus abriu uma porta para que fosse aberta para você a hora e o momento que você precisasse. Aleluia. Glória a Deus. Então sempre foi a vontade de Deus ser conhecido. Eu quero que você abra lá em Jeremias 9. Aleluia. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. É isso que me agrada. Então, o que é que agrada a Deus? Você conhecê-lo. Deus deseja ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Queridos, não há nenhum pai que queira ocultar a sua própria vida diante dos filhos. Ele quer se revelar, ele quer dizer para você a partir dos atos dele, ele quer ter comunhão, quer ter intimidade. Aleluia. Então Deus sempre procurou se revelar ao homem. Sempre Deus quis. Então a maior evidência de que ele deseja ser conhecido é que ele deixou a sua palavra. Não. Se a gente pensar direitinho, rapaz, Deus quer ser conhecido mesmo. E por que ele deixou a palavra, a Bíblia? Para que você conhecesse os mistérios que foram ocultos. Aí Deus vos revelou através do Espírito Santo. Ei, já foi revelado, Deus quer ser conhecido. E Ele enviou o Espírito Santo para te ajudar, para ser intercessor seu, para ser instrutor, para te levar à verdade. Amém? Aleluia. 1 Timóteo 4... Não, 2,4, 1 Timóteo 2,4, a gente está correndo aqui para dar tempo. 1 Timóteo 2,4 diz assim, do 3, isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo, qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Mas para por aí na sua Bíblia. Diz assim, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ei, não é uma simples verdade, Deus quer que você se aprofunde nele. Aleluia, isso é maravilhoso, querido. Oséias 6,3 diz também isso. Conheçamos o Senhor, não diz somente isso. Diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Há uma continuidade. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai descobrir que você é parecido com Ele. Por quê? Porque a palavra vai fazendo efeito, você lançando a imagem passada, a identidade passada, e assumindo agora a própria identidade de Deus. Amém? Assim como Jesus disse certa vez para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. À medida que você amadurece e conhece mais a Deus, quem vê você vai ver Deus em você. Aleluia! E é esse conhecimento, essa instrução que Deus quer passar para você. Então, como conhecer? Nós podemos conhecer Deus de 3 maneiras. Primeiro, podemos conhecer através do nosso espírito. As coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Ou seja, o homem natural, ele não pode conhecer a Deus, está escrito na palavra. Por quê? Porque Deus só se discerne, só se conhece espiritualmente. E o que é que eu faço para conhecer espiritualmente?
nascer de novo. E foi isso que Jesus falou tanto para Nicodemos. Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, o primeiro passo de entender disso é nascer de novo. Amém? Porque é importante conhecer a Deus, né? Daniel 11, 32. Daniel 11, 32, diz assim. É 11, 32 mesmo? É. Olha só. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança. Mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Ou seja, nos envia para essa condição de conhecer a Deus, de conhecedor de Deus. Quanto mais você conhece seu Deus, mais forte você fica. E não é uma verdade? É uma verdade. Quanto mais você conhece a palavra, mais forte você fica. A circunstância chega, você é o primeiro a dizer: ei, pessoal, acalma aí, como Paulo disse. Ei, pessoal, só vai perder o navio, mas ninguém vai morrer. Eu disse: como é que tu sabe? Um anjo do Senhor falou. Ei, a palavra já está nos instruindo, já está dizendo, queridos, 1000 cairão à direita, 10.000 à tua, né? À esquerda, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Por que eu tenho que falar isso? Por quê? Porque eu creio, né? Eu preciso crer naquilo que vou falar. Não é assim? Fé, a fé do tipo de Deus, ou a fé de Deus, a fé que Jesus ensinou aos discípulos é essa. Não é? De você exercer, de você corresponder, de você agir, de você reagir embaixo da palavra. Aleluia. E quando você conhece Deus, não é? Verdadeiramente você se sente seguro. Sente ou não sente? Sente seguro. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, como conhecê-lo? Através da sua palavra. É o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Através de Jesus. Qual é o terceiro ponto? Através do Espírito Santo. 3 portas importantíssimas, né, que podem te levar, né, a ter revelações, a ter relacionamento mais, né, ativo diante de Deus. Aleluia. Então, a palavra, conhecer através da palavra, a palavra expressa a vontade de Deus para nós. A palavra é Deus falando conosco. Jesus é a própria revelação do caráter e da vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Vá lá na palavra e estude sobre Jesus. Veja o que ele fez, como foi que ele atuou, qual era o propósito dele. Aleluia. E o Espírito Santo? Não há nenhuma revelação sem o Espírito Santo. É Ele quem traz as revelações. E a gente precisa entender que Ele habita dentro de nós agora. Se você é nascido de novo, entenda que o Espírito Santo habita dentro de você. Então, esse Espírito, ele nos ensina sobre Deus. É Ele quem prescruta até as profundezas de Deus, para trazer bem dissecadozinho, para informar para você da forma da sua linguagem. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus enviou o Espírito Santo como consolador e como ajudador, como professor. Aleluia. E como aquele que vai te guiar a toda a verdade. Aleluia. Então Deus, ele tem atributos, né? Tem alguns atributos que a gente vai aprender na matéria, né? A sua infinitude, a sua autoexistência, né? Entender que Deus, ele existe desde o princípio até o fim. Ele é Deus do começo até o fim, do fim para o começo. Deus é Deus. Ele sempre existiu, ele é autoexistente. Mas também ele tem o atributo da infinitude, da sua imensidade. Eu já disse aqui algumas vezes. Deus, ele ocupa todo o espaço necessário, por conta da sua infinitude. Não há nenhum espaço na terra que Deus não esteja. E por que acontece coisas ali, coisas acolá? Porque Deus, ele não é acionado como o Senhor.
Amém? Seja lá a dificuldade, a situação, o lugar onde você esteja, quando Deus é feito Senhor, Deus se manifesta. Não é? Ele se manifesta através da palavra dele. Aleluia! Então, aí tem esses são os atributos de natureza de Deus. Eu estou falando algo aqui que são 7 aulas, né? A gente está falando aqui em 50 minutos. Não tem, é impossível trazer tudo. Então, Deus não foi criado, não foi gerado por alguém. Ele sempre existiu e tudo foi criado por Ele. Os atributos ativos de Deus que só pertencem a Ele: a onipotência, a onipresença, a onisciência, soberania e sabedoria. Os atributos morais de Deus, né? Quem Ele é para nós: santidade, justiça, amor, bondade, misericórdia, veracidade, fidelidade, vida. Aleluia! E eu quero finalizar com isso, querido. Nós estamos chegando ao final. Eu espero que você... Isso é só um tira-gosto, né? Para quando você estiver lá assistindo as aulas do Rema, você possa saborear o prato completo. Você já chegou em algum supermercado, tem aquelas meninas oferecendo, né? Prova aqui esse copinho de suco, prova aqui esse pedacinho de frango assado, né? Faz uma fila de gente querendo provar, né? Aquele petisco ali, né? Então, queridos, isso é só um petisco, né? Para que você prove o conteúdo, o inteiro. Vai mudar a sua vida, como mudou a vida de muitos, né? Muitos já fizeram um Rema aqui. Essa igreja tem enviado bastante pessoas. Nós consideramos essa igreja como uma igreja madura, não é? E outra coisa, isso vai ser algo que vai ser inerente à sua própria vida. Conhecer a Deus é você entender que Ele lhe protege, Ele lhe guarda, a palavra funciona, né? E eu quero encerrar com isso. Antigamente eu fui um menino travesso. Eu já contei aqui, meu apelido na época era Cão 1. Eram 3 irmãos, era Cão 1, Cão 2 e Cão 3. Um menino bem, né, ativo lá na rua lá. E graças a Deus isso mudou, né? Essa minha identidade foi lançada fora e agora eu sou santo. Olha só que bênção, né? Mas enquanto era cão para as pessoas lá, um dia nós fizemos uma travessura na rua, a gente tocou fogo num terreno da frente, aí meu amigo queimou os fios lá que dava para uma casa vizinha lá, os vizinhos ficaram, meu Deus do céu. Pense numa coisa horrível que nós fizemos. Aí, agora, a menina que trabalhava lá em casa dizia, teu pai está já chegando. Aí fazia assim, ó. Já era, né? Era meu Deus, quando meu pai chegava, ele vai tomar a satisfação disso e vai, pai, ia na peia mesmo. Quem já apanhou? Olha, só alguns, tem gente que nunca apanhou, glória a Deus. Então, quanto mais o tempo passava, mais meu coração batia, porque ela dizia, teu pai está chegando. Teu pai está chegando. Aí eu me lembro até quando Adão fez aquela desobediência, né? A Bíblia diz que ele ouviu os passos de Deus e se escondeu com medo, não foi, Adão? Eu me escondi com medo também, e eu vi os passos do meu pai no meu coração. Eu falei, tum, eita, chegou, até o barulho do carro eu sabia que era o carro dele. Aí eu me escondi no banheiro, não é? E quando chegou lá, rapaz, ele pensa numa surra, né? Então, aí ele depois veio me instruir, tá vendo? Isso é para nunca mais você fazer, né? Da outra vez eu fiz de novo outra coisa, mexi com um rapaz maior do que eu lá, esse camarada correu para bater em mim. Eu entrei numa brecha no portão, que não sei como foi que eu entrei não, mas eu entrei, com medo. Né? Quando meu pai chegou, meu amigo, é isso que eu quero enfatizar. Aí ele desceu, o cabo ficou me esperando lá fora. Eu só saio daqui quando você sair, vou lhe dar uns cascudos, uns croques. Aí eu disse, espera aí. Quando meu pai chegou, aí eu disse, pai, tem um rapaz lá fora, o senhor está vendo ali, ó. Ele disse que está me esperando para bater em mim. O que foi que ele fez? Me chamou de filho disso, filho daquilo e tal. Esses nomes tudinho com manhinha. O senhor já pensou nisso? O que ele disse isso foi, vamos lá resolver a situação. Aí meu pai saiu na frente, disse, não, deixa eu ir na frente.
Aí eu ia na frente, estufei o peito assim, saí brabão lá fora e disse: diga aí o que você disse agora. Por que eu disse isso? Porque tanta segurança, tanta brabeza, coragem, né? Porque eu sabia que meu pai estava na minha retaguarda. Ei, quando você conhece Deus, você entende toda a vida que Ele está na sua retaguarda. Aí você anda de peito estufado. Ei, eu sei em quem tenho crido. Meu pai me guarda. O meu pai me conhece. Eu conheço o meu pai. Ele me protege, ele me guarda, ele me dá força. Ele faz coisas através de mim que só Ele pode fazer. Então conhecer a Deus vai provocar isso na sua vida. Trazer sabores, né, de um Deus que faz questão de vencer por você, não é? Aliás, Ele diz: você é mais do que vencedor, meu filho. Eu te criei para vencer, seja forte e corajoso.